todos nós sabemos da necessidade de crescer em todas as nossas áreas da nossa vida. Primeiro ponto é: você tem observado o seu crescimento? Eu tenho observado o meu crescimento, né? E vamos dividir em 4 degraus. O texto João 3,3, dá para colocar na tela? É um texto muito conhecido que fala de Nicodemos. Então, o primeiro degrau que eu quero apontar hoje é sobre o nascimento. Para poder crescer na vida cristã, o primeiro degrau que eu quero dizer para os irmãos é o nascimento. Vamos lá, o que é que diz? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer, não pode herdar o reino de Deus. Quem era Nicodemos? Quem se lembra? Nicodemos era um homem muito importante, né? Nicodemos era o quê? Sim, mas ele era o quê? Mestre, não é? Não é isso? Um mestre falando com outro mestre, não é? Jesus não era mestre e é mestre? Então, Nicodemos, sendo mestre, não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele. Deveria ele entender, porque ele era mestre, não é? Quer dizer que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não é nesta maneira, não é? É uma nova vida que nós devemos ter. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, passamos a ser uma nova criatura, porque as coisas e tudo que não presta a gente coloca no baú e se esquece, não se lembra mais. É o que Deus faz conosco, não é assim? Ele não se lembra mais do meu pecado quando eu confesso. Ele não se lembra mais do seu pecado quando você confessa. Porque ele diz que joga. Aonde é que ele joga? No mar do esquecimento, lá nas profundezas do mar, e não se lembra? E por que às vezes nós temos dificuldade com o irmão e a gente fica às vezes lembrando? Você sabe o que você fez comigo, viu? Foi naquele dia, você está lembrado? Mas com Deus não é assim, ele não se lembra mais. Então nós devemos ter esse novo nascimento. Segundo degrau, eu quero falar sobre uma aparência um pouco da conversão. Eu queria Atos 9, de 1 a 7, se pode colocar aí, que é justamente aquele homem que perseguia os crentes. Como era o nome dele? Hein? Saulo ou Paulo, né? Que Deus trocou o nome deles, né? Saulo, por que me persegue? Vamos ver aqui o texto que diz aqui sobre a conversão do grande discípulo de Jesus. Vamos lá, o que é que diz? E Saulo, respirando ainda ameaças, vamos todos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco. Estão vendo não? Vamos dizer comigo. E pediram-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que homens os conduzisse, e indo no caminho, aconteceu, e chegando perto de Damasco, subitamente de luz e caindo em terra, ouviu uma voz, e ele disse: quem és? Eu sou a quem duro é para ti recalcitrar contra. E ele, tremendo e atônito, disse: que queres que eu? E disse-lhe o Senhor: e lá te será dito o quê? E os homens que iam com ele, mas não vendo ninguém, e Saulo levantou-se da terra e
conduziam a... E este... Então, ele era um perseguidor dos cristãos e dizia lá, daqueles que eram chamados do caminho, que somos nós, os cristãos, somos do caminho de Jesus, amém? Quem é do caminho de Jesus aqui, levante sua mão. Oh, glória! Então, ele perseguia os crentes, maltratava os crentes, e quando Estevão estava sendo apedrejado, ele também estava lá. Mas Deus tinha e tem um plano na sua vida, como teve na vida de Paulo, amém? Diga para seu irmão, Deus tem um plano na tua vida, amém? Deus sempre tem um plano melhor para nós, como teve na vida de Saulo. Agora, chegando lá em Ananias, quando a voz de Deus chegou lá para ele, Ananias disse, opa, que legal, eu vou lá orar por ele. Foi assim, não? E como é que foi? Esse homem aí, eu ir junto dele, esse que persegue os cristãos, que maltrata os crentes, que estava lá com Estevão, eu não vou não. Deus disse, você vai ter que ir, porque este é um vaso em minhas mãos, amém? E aí Deus preparou ele para ir na rua direita lá. E ele teve 3 dias sem ver ninguém, sem comer, não é? E ele foi muito perseguido. Vocês vê a história de Paulo, o sofrimento, não é? Dele, por amor ao Evangelho de Jesus. Então nós podemos ver um outro degrau. É o degrau importantíssimo. O degrau da santificação. Vamos ver se consegue João 17, de 17 a 19. Santificação significa você separar das coisas do mundo. É importante para crescer na vida espiritual a santificação, porque sem a qual não veremos ao Senhor. O que é que diz na tela aqui? Santificai na verdade a tua. Dá outro texto. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu. E por eles me... para que também eles sejam. Então Jesus santifica-se a si mesmo para nos santificar. Que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa é nós procurarmos ser santo. Santidade é uma busca constante para fazer a vontade de Deus. Santificação acontece quando o cristão perde o prazer do pecado, perde o prazer das coisas do mundo, das coisas que o mundo oferece. Quando ele perde esse prazer, quando ele não tem mais satisfação nesta vida, ele se santifica e ele é santificado. Que coisa maravilhosa. Quarto degrau é a missão. Mateus 28, 19 e 20. Eu sei de qual é salteado, eu acho que todos os irmãos sabem, mas põe na tela se puder. A missão. Todo crente tem uma missão ou não? Tem uma missão. O que é que diz na tela? E por ele... Mateus 28. Portanto, ide de todas as... batizando-os do Filho e do... ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou todos os dias até... Amém. Já terminou o versículo. Todos os dias Deus está... todos os dias Deus está conosco. Todos os dias Ele está com a sua igreja. A missão que nós temos é de pregar o Evangelho a toda criatura. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, todas as pessoas são amadas por Deus, mas nem todos querem Deus, porque não quer deixar as coisas que o mundo oferece. O crente tem que deixar essas coisas que o mundo oferece. É difícil, mas não é impossível. Segundo ponto, o discípulo e o crescimento espiritual. Como buscar o crescimento espiritual?
Põe na tela se puder, Mateus 4, 18 a 22. Como buscar o crescimento espiritual? Vamos lá? Ensinando, Mateus lá. E Jesus, vamos lá? E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu Simão chamado e André ao mar, porque ele era, e disse-lhe: vinde após mim, e eu. Então eles, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago e João, seu, no barco com seu pai, consertando, e chamou-os, e eles, quer dizer que eles estavam pescando peixe para sustento da sua família. Chega Jesus e chama eles para ser pescadores de homens. Como é que eles iam entender isso? Que eles pescavam peixe e agora ser pescadores de homens. Eles questionaram muito, não foi? E disseram: eu não vou seguir não, porque eu não sei pescar homens, só sei pescar peixe. Ah, não, né? Eles seguiram a Jesus, largaram. Eu já larguei alguma coisa para seguir a Jesus. Eu não vou dizer aqui, mas já larguei. Você deve ter largado alguma coisa para seguir a Jesus. Nós temos que largar muitas coisas, mas coisas materiais eu já larguei para seguir a Jesus. Amém, não é? E ele me recompensou muito. Amém? Quando fui para Rondônia, eu já contei, não sei se eu contei essa história aqui. Eu deixei o meu cunhado numa casa 10 por 100 em Caetés Velho. Aí ele abandonou a casa e alguém, e eu fiquei aqui pagando aluguel. Aí ele me deu essa aqui, amém? E outras coisas mais. Então nós temos que às vezes abandonar coisas, tirar do baú coisas que não servem, não presta, deixa para lá, não é? Então nós somos chamados por Deus para seguir a Jesus. E seguir a Jesus, muitos falam, não é sacrifício. É sacrifício sim seguir a Jesus. Senão todos seguiam. Agora ele nos abençoa muito. Seguir a Jesus, por que é sacrifício? Porque os cristãos antigamente sofreram também, irmãos. O cristianismo não é só sofrimento, não. Se você tem uma vida só de sofrimento, alguma coisa está errada com você ou comigo. Ele tem também os seus momentos de alegria, de felicidade. Perde alguma coisa, mas ganha alguma coisa também. O maior ganho é o ganho espiritual, que é a vida eterna com Jesus, amém? É a nossa casa lá no céu. Manda tomar a minha casa lá no céu, manda tomar. Na terra eu perdi uma de 10 por 100, lá em Caetés Velho. Mas lá a de cima ninguém toma, porque foi Jesus que prometeu, amém? Para aqueles que querem. Então, largaram as redes, o sustento, para ser pescadores agora de homens. Viu Tiago, João, viu outros lá, e foram todos sendo chamados, um por um foram deixando as coisas para seguir a Jesus. Crescimento genuíno é fruto do discipulado. No caso dos discípulos, Jesus chamou-os e eles obedeceram, seguiram a Jesus. Há um crescimento saudável quando nós deixamos as coisas que não servem para seguir a Jesus. Há um crescimento saudável da nossa vida. E nós podemos assim crescer, dando fruto. Mas tenho visto e sentido que algumas igrejas precisam viver e ter a visão dos discípulos, de largar as coisas para seguir a Jesus. Esse cumprimento que deve ter em nossa vida. E eu posso dizer que às vezes até alguns relacionamentos familiares perderam às vezes seus valores em certos crentes, como alguns que estão assim levando uma vida, mas precisam voltar a sua agenda para Deus e colocar Deus em primeiro plano.
Terceiro ponto, a igreja precisa saber que somos corpo de Cristo. Colossenses 1,18. A igreja precisa saber que somos corpo de Cristo. Que quem é o cabeça da igreja? É Jesus. E nós somos o corpo. Jesus é o cabeça. Jesus é aquele que manda. E nós temos que obedecer. Simplesmente obedecer. Para crescermos na vida espiritual, temos que entender isso. Que o cabeça é Jesus. Quem domina é Jesus. Dele é o poder e toda a honra e toda a glória é para sempre. E ele é o que da igreja? Nós somos o que e ele é o que da igreja? Ele é a... Sim, mas na questão de noiva e noivo, quem é o noivo? Quem é o noivo? Quem é a noiva? A igreja. Então Jesus vem buscar quem? A noiva. Então a noiva tem que estar preparada para subir com Jesus nas nuvens. Lembra daquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias? As nécias não se preocuparam. Passou a noite gastando seu azeite. As prudentes prepararam mais azeites e demorou o noivo chegar. As que estavam preparadas já estavam tranquilas, e aquelas que estavam sem o seu azeite correndo lá, me empresta, e elas emprestaram. Emprestaram não. E de comprar. E quando elas foram comprar, o noivo veio, quem estava preparada? Subiu com o noivo para as bodas. A igreja de Jesus, eu como igreja de Jesus, preciso cada dia me preparar. Você precisa também se preparar. Quando eu digo eu, nós também podemos incluir vocês. Não é verdade? Então, como igreja precisamos de, primeiro ponto, amarmos uns aos outros. Segunda coisa, perdoarmos uns aos outros. Se interessar um pelos outros. Irmãos, nós precisamos de ver na igreja isso. E aqui eu estou vendo. Eu vejo aqui nós temos nossas falhas também. Somos falhos. Mas a gente observa o carinho que os irmãos têm. Comigo e com outros também. Mas o que eu posso trazer para nós é melhorar mais isso para a nossa igreja. Quando alguém chegar, quando alguém estiver precisando, quando alguém ligar para nós socorrermos, estarmos junto com a pessoa. Não tem coisa melhor. Cheguei aqui, a igreja já me abraçou. Eu estou precisando, a igreja me ajudou. Aí lembra de quê? De Atos 2, de 42 a 46. Que quando alguém estava precisando, não precisava nem dizer que estava precisando. A igreja chegava para ajudar. Irmãos, que coisa linda. Não precisava pregar o evangelho. Olha, Jesus, porque a própria comunidade dizia, e o povo vinha, e a igreja crescia, porque havia amor entre eles. Que isso reine em nós, amém? Não tem coisa melhor do que o amor demonstrado, o carinho quando alguém está precisando. Então a igreja de Atos 2, nós precisamos de imitar a igreja, de procurar sempre estar ajudando as pessoas. Mas para crescermos precisamos desta palavra importante que eu vou dizer, que já está mais ou menos falada sobre o amor. 1 Coríntios 13:13. Para crescermos precisamos de amar, né? 1 Coríntios 13:13 diz o quê? Tá, ainda não. Vamos lá? Agora, pois, vamos todos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Eu posso dar tudo que eu tenho para a igreja, eu posso dar tudo que eu tenho para as pessoas pobres, mas se eu não tiver amor, nada vai adiantar. Verdade ou não? É sim. Então nós temos que demonstrar o amor. O amor é algo importante. E quem foi que nos amou primeiro? Não foi nós que amamos a Deus não, gente. Primeiro não. Foi Ele quem nos amou primeiro.
Ou foi nós que amamos a Ele primeiro? Foi Ele que nos amou primeiro. Ele nos tirou das trevas, nos tirou do lado lamaçal e nos deu vida e vida abundante para nós crescermos espiritualmente junto com os irmãos. Não é um crescendo e outro esperando o outro crescer, é ajudando o outro crescer. O irmão tá fraco, levanta o irmão, ajuda o irmão a crescer. Não critica o irmão, não. Levanta ele também, faz com que ele possa crescer junto. Às vezes a gente joga pedra. Jesus não jogou pedra naquela mulher, não, muito pelo contrário. Ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só o único que poderia atirar era Jesus, mas ele não atirou, não. Ele disse: vai, não peques mais. Mostrou amor. Se tem um irmão precisando, mostra amor, mostra carinho. Ele caiu, levanta teu irmão. Amém? Um exemplo lindo que eu quero trazer nesta noite também está em Lucas 10, 25 em diante. Lucas 10, de 25 em diante, que fala do samaritano. Todos se lembram dessa passagem, não se lembra? Vamos analisar ela aqui para nós vermos o amor. E eis, vamos lá? E eis, tentando, dizendo, para herdar a vida. E ele lhes disse: respondendo ele disse: amarás todos, amarás ao Senhor teu Deus de todo, e de toda a tua, e de todas as tuas, e de todo, e ao teu. E disse-lhe, respondendo bem: fazei isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu? E respondendo Jesus disse: descia um homem e caiu nas mãos dos, os quais ocasionalmente desse sacerdote vendo de largo, e de qual modo também o mas o samaritano moveu-se de íntima e aproximando-se atou-lhe as, deitando-lhes azeite e vinho, e levou-os para uma estalagem e cuidou, e partindo no outro dia, cuida dele. Quando? Qual, pois, destes três então no caminho ia passando um cidadão, os assaltantes bateram bastante nele, não é? Ficou lá estirado como morto. Aí passou um. Quem foi esse um primeiro? O sacerdote foi lá, cuidou dele, ajeitou ele e passou de longe. Depois veio um outro e chegou lá o levita e passou de largo, não quis. Mas passou um samaritano, chegou lá, viu aquela situação dele, colocou o que nele? Azeite, colocou vinho, cuidou dele e pôs no seu cavalo ou no seu jumento, seja o que for, e levou lá na estalagem. Chegando lá na estalagem, ele disse: olha, tem aqui tantas moedas, cuida desse homem, trata desse homem muito bem. Agora, eu vou, quando eu voltar, se ficar alguma dívida, eu vou. Quem dos três mostrou amor? Faça isso, irmão, também.
Eu tenho que fazer isso também. Mas o samaritano pode ser quem estava lá caído pode ser o meu inimigo, e eu tenho que passar de largo. Não, tenho que fazer o que fez o samaritano, levar lá, pagar as moedinhas. Quando eu voltar, se ficar alguma dívida, eu vou pagar tudo que ficou para trás do meu amiguinho. Tem coisa mais linda do que isso, irmão? Bem, me diga. Existe coisa mais linda? Aí, quando Jesus interroga, ele não diz, foi o samaritano, não. Foi aquele que usou de misericórdia, porque os samaritanos eram desprezados e Jesus veio dar vida para eles. Para você também e para mim. O amor, que deveria ser a mola mestra, propulsora de ações e de pensamentos, muitas vezes tem sido negligenciada pela igreja. Eu fui sofri muito. E muito mesmo. Então, repetindo, o amor que deveria ser a mola mestra, propulsora de ações e de pensamentos, muitas vezes não é na igreja, irmãos. A igreja deve ser um paiol de amor. Não deveria haver dentro dela relacionamento marcado pelo rancor, pelo ódio, pela inveja. Não deveria ser, mas às vezes tem. A igreja, a partir de mim e de você, deve ser uma comunidade que extravase o amor. As pessoas da comunidade lá onde nós estamos aqui, devem entender que nós amamos uns aos outros, que mostremos isso para eles, irmãos. Se essa igreja passasse aqui, a estrada por aqui, e nós tivéssemos que sair daqui, o que eles diriam de nós? Está fazendo falta aqueles irmãos que moravam aqui, que cultuavam aqui, está fazendo falta. Eu creio que sim, que é o que eles diziam isso para nós. Mas há outras que não, irmãos. Então, a igreja deve mostrar amor, carinho. A igreja, para crescer, precisa de espiritualidade, precisa de amor, precisa de carinho. Outro ponto, a igreja, para crescer, não deve se misturar com o mundo, irmãos. Não deve. Romanos 12:2, eu já preguei até esse texto no sermão passado, no mês passado, é muito conhecido. Romanos 12:2, o que é que diz? Não deve o mundanismo entrar dentro das igrejas, e às vezes até que entra, mas a gente tem que ter cuidado. O que é que diz aí? Vamos lá? Romanos. E não sede com este mundo, mas sede pela renovação do vosso entendimento, para quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita. Então não nos amolde a este mundo. Não devemos, porque o fulano faz isso, eu vou fazer. Não, só se for coisa boa, não é? Então a igreja de Cristo, ela deve estar firmada em Jesus. Não devemos permitir o mundanismo entrar nas nossas igrejas. E isso é importante nós tomarmos cuidado. E aí nós podemos ver que Jesus já orava por nós. Em João 17:20, que é que diz? Ele incluiu, a minha vida incluiu a tua na oração, porque ele sabia da perseguição que nós íamos passar, das lutas que nós íamos passar, mas somos mais do que vitoriosos com Jesus, amém? O que é que diz aí? E não rogam somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra hão de... Quem são esses? Eu e você. Nós. Ele já incluiu na oração dele por nós, sabendo do que ele passou, do sofrimento que ele passou. Ele sabia e sabe da nossa luta, das nossas dificuldades. Um gigante se levanta, mas quem derruba é Jesus, não é? Quando Davi lutou com aquele gigante, não foi Davi que derrubou o gigante, foi Deus que derrubou através de Davi. O instrumento foi Davi.
O instrumento foi Davi, não é? Pegou aquele cestinho, aquelas pedrinhas lá e acertou na fonte do gigante e derrubou o gigante. Irmãos, muitos gigantes vão se levantar na minha e na tua vida para você não crescer espiritualmente, mas você vai crescer porque você tem Deus no coração. Eu creio que você e nós vamos crescer na vida cristã, porque nós temos Deus no nosso coração, Deus na nossa vida. Gigantes vão se levantar, mas Deus vai derrubar. A igreja fala ao mundo com mais autoridade, não quando ela faz adaptações, colocando as coisas que as pessoas deveriam fazer, mas quando ela é sal e luz do mundo. Está lá em Mateus 5, 13 e 14. O que é que diz aí, para concluirmos? E Mateus 5, 13 e 14. É muito conhecido lá. Vamos ver? Vós sois, e se o sal for insípido, com que se há de? Para nada, senão para ser lançado fora e ser. Vós sois, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas para dar luz para todas as pessoas. Irmãos, a igreja de Jesus é sal e luz do mundo. A nossa luz deve brilhar e vai brilhar em nome de Jesus. E somos sal para salgar este mundo. Que Deus nos abençoe. Glórias a Deus por isso, né? Pela sua palavra que veio ao nosso coração, falando de crescimento espiritual. Para crescer tem que nascer. O que aconteceu para que pudéssemos nascer? O que a ordem de Cristo a Nicodemo foi nascer de novo para crescer espiritualmente. A palavra de Deus diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo aos Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é vida eterna. A desobediência da humanidade trouxe a morte, que foi a consequência do pecado na presença de Deus. E morramos diante dos nossos delitos e pecados diante de Deus. Mas Cristo veio para que pudéssemos ter vida, e nessa nova vida desenvolver espiritualmente. Por isso que Cristo disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Então, nesta noite, querido ouvinte, se você quer crescer na vida espiritual e que não nasceu ainda, é preciso aceitar a Cristo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, para que você possa crescer e desenvolver espiritualmente na presença de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir um louvor, e está desafiado o grupo de louvor para apresentar um louvor nesta noite ao Senhor, e você ficar meditando em nascer para crescer e desenvolver espiritualmente. Nascer da água e do Espírito, e não da carne e nem do sangue. Nascer da água e do Espírito, e esta água é Cristo Jesus. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz para a vida eterna em Cristo. Estou aqui, estou aqui.
nós vamos orar. Na nossa oração, nós queremos apresentar o teu nome ao Senhor Jesus, entregando a tua vida a Ele, para que você se renove, para que você se refaça para Deus em Cristo Jesus. E queremos perguntar nesta noite, alguém nesta noite que ouvindo a mensagem do Senhor, entendeu e quer entregar a tua vida ao Senhor? Alguém nessa noite que está conosco, que quer aceitar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador e se renovar na presença de Deus, né? Espiritualmente se renovar em uma novidade de vida diante de Cristo e crescer, se desenvolver espiritualmente, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa nova vida você só vai ter aceitando a Jesus nesse momento. Se você ouviu a palavra do Senhor que tocou em teu coração, não deixe a oportunidade para amanhã. Amanhã só pertence a Deus, não é? Eu não